25ª edição, né, do Seminário Nordestino da Pecuária, que esse ano tem fruta, né? Seminário da Pecuária, mas com fruta. O nosso presidente da federação, a quem a gente agradece ter nos dado a honra de moderar este painel, Amilcar Silveira, o presidente da nossa federação, pediu que a gente desse uma contribuição. Como nós passamos muitos anos fazendo frutal, aí não foi tão difícil para mim, considerando que a gente tem muitas amizades aí no setor da fruticultura pelo Brasil. O seminário é um seminário sobre fruticultura aqui no Nordeste, né? E nós temos agora pela manhã 3 palestrantes. Aliás, 3 palestras e 2 palestrantes. A primeira palestra é do secretário Silvio, que está aqui à nossa frente. Vai ser seguida do Dr. Oswaldo, que é da UNB, que está ali ao lado, que depois a gente fala. Mas a fruticultura, falar sobre fruticultura, é importante que a gente conheça o que o Ceará está fazendo, qual é o panorama desse Ceará, o que o governo pensa sobre a fruticultura no Estado. Esse tema que tem saído tanto na imprensa, né, a mídia tem citado isso. E aí nós convidamos o secretário Silvio Carlos Ribeiro Vieira Lima para vir aqui falar sobre o panorama, o que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, SEDET, está pensando sobre isso. E o secretário, ele é secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da SEDET, ele é graduado em Engenharia Agronômica aqui pela nossa Universidade Federal do Ceará, ele é mestre em Irrigação e Drenagem também aqui pela nossa UFC, doutor em Ciências, área de concentração de Irrigação e Drenagem pela Exalc, lá na USP, São Paulo, com aquele estágio sanduíche em Córdoba, na Espanha, né? No Instituto de Agricultura Sustentável, né? Sustainability. E aí, Silvio, interessante é que está sobrando, nesse seu tempo vocês citaram, mas atualmente está sobrando bolsa para quem quiser fazer sanduíche, me informaram isso ontem, né? Mas ele tem também pós-doutor, né, pela Universidade da Califórnia, em Davis, né? Daí talvez ele vá falar sobre isso, é um grande projeto do nosso estado, né? E também ele foi professor do curso de Tecnologia de Irrigação do Instituto Centec, de agosto de 2001 até fevereiro de 2011, foram 10 anos, diretor regional da Faculdade Centec em Sobral, de julho de 2004 até janeiro de 2016. Gerente técnico do Laboratório de Ensaios e Equipamentos de Irrigação do LEI, e ele vai falar exatamente sobre esse panorama da nossa fruticultura do estado de Ceará. Então, sem mais delongas, agradecendo a presença de todos, eu queria convidar aqui o secretário a fazer a palestra, eu vou ficar aguardando. Ao final, se a gente puder, pessoal, a gente já adiantou um pouquinho do tempo, a gente guarda as perguntas depois dos 3 palestrantes, foi essa a sugestão da organização. Doutor Silvio, o senhor está com a palavra aqui. Bom dia a todos. Prazer estar aqui e até na companhia do Erildo aí, que está coordenando os trabalhos, iniciar essa retomada aí de eventos presenciais, falando um pouco sobre a fruticultura, que acho que é um setor muito importante do agronegócio cearense, do estado do Ceará. E eu coloquei aqui muitas informações, muitos slides, vou passando, mas a ideia aqui é a gente fazer uma apresentação e um panorama, né, como diz o nome da apresentação, para a gente entender o que é que o Estado está fazendo, o que é que a gente pode fazer e evoluir nesse setor. Então, agradecer mais uma vez ao convite da organização do evento, parabenizar a toda a direção da FAEC, o presidente Amilcar, nesse brilhante evento aí que tem, né, tomado a atenção aí nos últimos dias e que para o setor é muito importante. Então, é uma nova retomada aí do nosso agronegócio. Então, pode passar. Eu estou aqui com uns slides, desculpa. Bom, nós temos que trabalhar com os objetivos, os nossos 3 objetivos aí para o setor agropecuário cearense e da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, são 3, né? Aumentar o PIB do setor agropecuário, gerar emprego, né? Gerar emprego no setor agropecuário e aumentar a renda média no campo. Não adianta só a gente gerar emprego de baixa qualidade, a gente precisa ter bons empregos que paguem bem. E, para isso, a gente precisa traçar uma série de ações e algumas estratégias, como aumento da oferta de água, né? A gente precisa ter mais água para irrigar mais, precisa
mas mesmo assim a gente precisa ter maior eficiência no uso da água, né, e na gestão dos recursos hídricos. Isso é muito importante. É um trabalho que a gente tem defendido, um trabalho que a gente tem evoluído bastante juntamente com a Secretaria de Recursos Hídricos. Novas tecnologias e culturas, né? A gente tem buscado agregar muita tecnologia ao processo produtivo e novas culturas também. Vou já falar sobre isso. Um assessoramento ao irrigante, né? A gente irriga pouco, e o pouco que a gente irriga, a gente irriga mal, né? Então, a gente precisa que o irrigante entenda e saiba como produzir, como irrigar com a maior eficiência possível. Há uma defesa agropecuária e legislação moderna, aí a ADAGRE é nossa vinculada, a Agência de Defesa Agropecuária, e a gente tem evoluído muito nos últimos anos em novas legislações, em novas ações aí, exclusivamente na defesa agropecuária, e também a ADAGRE se modernizou e tem feito um trabalho exemplar, e aí eu ressalto na fruticultura também, eu vou já falar um pouco sobre isso. Logística é fundamental, é onde está aí muitos dos gargalos que o setor agropecuário tem, não só no estado do Ceará, mas no Brasil todo, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, e a gente tem aí um instrumento importante, que é o Porto do Pecém, e que a gente tem feito uma boa interlocução com o Porto, visando essa logística e eficiência. E uma atração de investimento e promoção do agro cearense, que o Ceará produz é bom, o cearense gosta, ele precisa ser conhecido no exterior, e a gente precisa, com essa promoção, a gente também atrair novos investidores. Quando digo novos investidores, é gente que vem lá da Europa para investir aqui, não. Investidor é o que a gente está vendo aí ao longo dos anos, investimentos de empresários que eram do setor da indústria, estão investindo aí muito no agro. Então, investimentos locais mesmo, a gente transferir esse investimento, provando que o agro é bom e o agro dá retorno. Então, falar um pouco aqui dos diferenciais do Ceará, mas é importante. A localização estratégica no Atlântico, isso é fundamental. A gente está ali na esquina do Atlântico, a gente tem possibilidade de logística importante. Para isso, a gente precisa ter infraestrutura, e a gente tem uma infraestrutura portuária e aeroportuária já melhorada, né? Porto do Pecém, o nosso aeroporto aí está evoluindo bem. A gente tem uma área livre de pragas, isso é uma riqueza que nós temos. O pessoal da ADAGRE que faz esse trabalho, juntamente com os produtores, a gente tem uma área livre de pragas que permite essa exportação para outros países. Energia, o Ceará está aí na ponta das energias renováveis, né, de energia solar e energia eólica, e também a gente tem uma infraestrutura hídrica muito boa. A gente tem uma infraestrutura muito boa. A questão da água é que a gente está tentando resolver com as transposições e com novas ofertas. Então, aí, só para ilustrar, né, a questão da nossa localização geográfica, então isso facilita muito a exportação e facilita muito a logística, né? Aí, a questão com a vinda da Fraport, isso estimulou muito a produção e, aliás, a interlocução com outras empresas aéreas, com empresas, com empresários. É muito importante que o Estado tenha um aeroporto bom, porque o aeroporto ele traz o empresário, traz os técnicos, isso facilita muito, isso é um ganho fabuloso para o setor empresarial. E o PECEM, que é outra infraestrutura, é uma infraestrutura nossa, que o Estado investiu muito, acredita, e que temos também, além da área industrial e do porto do Pecém, nós temos também a ZPE, a Zona de Processamento e Exportação, que permite aí você exportar livre de impostos e que permite também
a instalação de novas áreas industriais. Passando mais rápido, voltando aqui, só ressaltar que um dos grandes ganhos que nós tivemos foi a parceria entre o PECEM e o Porto de Roterdã, na Holanda, que isso abriu muitas portas na Europa e modernizou o nosso porto do PECEM, né? Então, hoje o porto do PECEM, Porto de Roterdã, é sócio do Porto do PECEM. E a Transnordestina, que é um futuro, mas que vai viabilizar uma série de benefícios para o Estado e principalmente para o setor agropecuário, né? Então, no Estado do Ceará está fazendo muito bem o seu papel quanto à questão da Transnordestina. A gente tem aí dois, vocês observem que são dois ramais, aí um vai para a Suape, outro vai para o PECEM. O do PECEM está muito mais avançado do que o de Suape, e a gente pretende aí, em pouco tempo, estar com essa obra pronta, né, no nosso ramal, né? Esse mapa até está defasado um pouco, a gente até ampliou, mas a gente tem uma riqueza, como eu falei no início, que é a área livre de pragas, e aí a gente tem uma parceria entre a DAGRE e os produtores, né, para manter essa área livre, para expandir essa área livre. O que a gente produz aí, a gente pode exportar, Europa, Estados Unidos, China. Isso é uma riqueza que a gente tem e tem que manter, e aí o Estado faz esse trabalho aí para manter essa área livre. Então, a gente ampliou, né, no ano passado. E aí a questão da infraestrutura hídrica, a gente tem toda a infraestrutura para receber muita água, para armazenar 18 bilhões de metros cúbicos, só que nós estamos ainda muito dependentes das chuvas, e para que tenha essa questão de armazenamento, e uma das saídas é a transposição de águas. Isso é uma necessidade, né? A gente viu isso em vários países na Ásia, na África, nos Estados Unidos, né? A transposição do Rio Colorado foi onde gerou riqueza para a produção de várias regiões, principalmente para a Califórnia, e a gente precisa incentivar cada vez mais esse trabalho, por isso que a gente tem aí batido bastante, junto com o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Regional, a questão da transposição do São Francisco, novos ramais, o setor dos empresários cearenses tem defendido bastante e tem ajudado bastante a gente conseguir essas infraestruturas. Deixa eu passar. A questão de energias renováveis, como eu citei, a gente tem um potencial muito grande, o estado do Ceará, potencial de energia eólica, né, e de energia fotovoltaica, e a gente tem potencial também que atraiu muitos investimentos, né, e que teve aí investimentos também, que é uma nova realidade, as energias eólicas, as usinas offshore, né, dentro do mar, que a gente tem aí um potencial muito grande também para crescer nessa linha. E dentro desse, se eu tenho uma energia eólica, tenho energia solar, eu posso ter também o hidrogênio verde. O hidrogênio verde hoje é uma realidade. A gente tem aí uma série de protocolos, de memorandos de entendimento já firmados com aliás, estamos com 20 empresas, né, vamos agora já tem mais 4 aí para ser assinado, empresas de fora que veem o estado do Ceará como um grande hub para hidrogênio verde. Aí você disse, o que hidrogênio verde tem a ver com o agro? Ele tem muito... a gente vai precisar de muita energia, mas não só isso, porque todas as infraestruturas que vão instalar usinas de hidrogênio verde, elas vão precisar de usinas de energia solar ou eólica. E isso vai ampliar a nossa reserva de energia, nosso potencial energético. Mas, além de tudo, para que você possa produzir, você possa fazer o transporte do hidrogênio verde, você tem ali a produção de amônia. E essa amônia, que ela vai fazer
vamos dizer assim, o armazenamento do hidrogênio para levar para os outros países, ela, no início, ela vai ter uma necessidade também da produção de fertilizantes. Ela vai ter uma demanda muito grande para a produção de fertilizantes. E vai ser uma amônia verde, né? A gente tem um hidrogênio verde, vai ser uma amônia verde e produção de fertilizante. E isso ajuda bastante a atrair novos investimentos. E assim, a estimativa da secretaria é que em poucos anos, vamos supor, uns 10 anos, a gente vai ser, o estado do Ceará vai poder ser o maior produtor de fertilizantes nitrogenados do Brasil, devido às pelo menos 20 usinas de hidrogênio verde que a gente está produzindo. Então, a gente tem... o mundo precisa descarbonizar e o mundo precisa de hidrogênio verde. Então, por isso que está atraindo a atenção investimentos muito grandes, né, que vão aí gerar muita riqueza para o Estado. Aí são algumas das empresas que já assinaram o memorando de entendimento, e são empresas que a maioria são empresas de fora, estão vindo de fora, e que tem apenas 2, se eu não me engano, são empresas nacionais que estão aí trabalhando, mas sempre em parceria com empresas estrangeiras que têm tecnologia para isso. Aí, para tudo isso, a gente precisa de suporte, né, a questão de crédito, e aí a ADES, a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará, ela tem aí voltado algumas ações nesse sentido, microcrédito, Ceará Cred, parceria com o Banco Nordeste, BNDES. Então, a nossa secretaria também visualiza isso, né? E por isso que a gente tem aí atraído algumas empresas importantes. Aqui são algumas empresas que o Estado do Ceará hoje tem e que estão aí vendo o Ceará como um grande local para fazer seus investimentos, né? Passar aqui. Aqui eu vou falar rapidamente sobre a agricultura irrigada e os polos de produção. Aqui é o estado do Ceará. A gente divide o estado do Ceará em polos de produção. A gente tem aí praticamente 8 polos, né? Tem uma área irrigada de aproximadamente 72 mil hectares, vamos colocar aí nessa faixa, 75. E a gente tem praticamente o estado do Ceará tem uma área possível de ser cultivada bem maior, que a gente cultiva todo ano, 1,5 milhão a 2 milhões de hectares, mas a gente só tem 75 mil hectares irrigados e ampliando, mas esses 75 mil hectares irrigados já representam um grande valor bruto da produção, e a gente mostra o potencial da irrigação nesses números. Vou passar mais à frente que a gente pode ver melhor. Aí a questão, ilustrando um pouco só aonde a gente tem caju, né? Estou vendo aqui Zé Ismael, o presidente da Câmara, aí, que defende bastante esse setor, o setor da cajucultura. Se vocês observarem, está todo ali localizado no litoral, né? Praticamente até 60 quilômetros do litoral, porque tem ali uma condição, uma franja litorânea ali boa para se produzir a cajucultura, e a gente trabalha muito a questão da cajucultura moderna. Eu vou falar mais um pouco à frente. As flores que teve um grande potencial e continua tendo, mas teve uma grande repercussão no passado, caiu um pouco nos últimos anos, principalmente pela pandemia, mas está retomando agora, e tem um grande potencial, principalmente na Serra da Ibiapaba, né, em regiões importantes do estado, Polo do Cariri, também, que a gente está estimulando agora, e que tem um mercado fabuloso e tem aí um potencial grande para a gente trabalhar. Leite, eu vou passar, porque não é o foco aqui, mas o leite é bem pulverizado, a gente está trabalhando, é uma cadeia muito importante no setor, e que a gente tem ação no Estado com o setor do leite. A cera de carnaúba,
também, um extrativismo, mas que é importante, se mantém na pauta da exportação e que a gente continua fazendo aí, estimulando esse setor e tentando modernizar. A cadeia do mel é uma cadeia muito importante, tem crescido nos últimos anos, aí, tem feito um trabalho importante, as exportações aumentaram, pós-Covid, as exportações de mel aumentaram no Brasil todo, o mundo quer alimentos saudáveis e a cadeia do mel ela cresceu muito pós a pandemia. Aí a questão da carcinicultura. A carcinicultura é interessante porque é um setor muito rico. No passado, ela até teve diversos problemas e tinha uma certa falta de interlocução com a Secretaria de Recursos Hídricos. A gente conseguiu puxar isso, fazer esse trabalho, dizer que a carcinicultura era importante. Ela tinha um consumo de água, mas mesmo assim os indicadores dela, de reais por metro cúbico, valiam a pena a gente estimular esse setor. Então, o setor, a Secretaria de Recursos Hídricos entendeu que isso é muito importante e a gente está tendo muita interlocução, tanto com a SRH, quanto com a Secretaria do Meio Ambiente e principalmente com a SEMAS para liberação de ações aí nesse setor. A tilapicultura também, setor que está crescendo, que caiu muito, mas agora está retomando, só que a gente está agora diversificando, com mesma água, mesma tecnologia, a gente, ao invés de produzir a tilápia, a gente produzir a garoupa, por exemplo, que tem um valor agregado maior, produzir o mero. Então, algumas pesquisas nós estamos incentivando os produtores a fazer. Aqui é só para ilustrar, mas onde é que a gente produz? Onde a gente produz algodão, onde a gente produz melancia. É interessante a gente observar que naquelas regiões ali do Baixo Jaguaribe, da Ibiapaba, a gente tem bastante produção de melancia. Onde a gente produz... Esse slide é interessante, que a gente faz uma diversificação. Onde a gente produz melão e onde a gente produz tomate. O melão está todo produzido ali naquela região, divisa com o Rio Grande do Norte, principalmente naquela região do Baixo Jaguaribe, onde a gente tem área livre de pragas. Por quê? Porque ali, todo melão produzido ali, a gente pode exportar, tem possibilidade de exportar. Outras regiões a gente produz melão, mas é mercado interno, a gente não faz exportação. Então, a gente tem aquele polo ali, vamos dizer. No tomate, aí é diferente, é o oposto, a gente está todo na Ibiapaba, onde a gente tem condições boas de se produzir e tem aí muita tecnologia e um ambiente produtivo para esse setor que cresce muito, que representou, nos últimos anos, o nosso maior incremento no nosso PIB agropecuário, no nosso valor bruto da produção. Justamente foi o tomate. O tomate foi um carro-chefe aí de puxada aí da economia, que é uma cultura que dá uma alta rentabilidade. Aqui é a parte de pecuária, onde a gente produz ovino e caprino, né? Então a gente faz esse mapa lá na secretaria, o Sérgio Baiman está aqui, o Ian está aqui também, que fazem esse trabalho aí junto para fazer esses mapas. Eu peço perdão, porque a gente estou passando mapa de 2019, a gente já tem mapa mais atual. Né? Aqui é equinocultura, ovos e aves, é um setor também que cresce muito no estado. Né? E aqui um pouco de exportação, o que é que a gente exportou? Observem que as frutas elas têm um papel importante na exportação cearense, principalmente no agronegócio, elas estão ali. A castanha de caju e as frutas em geral estão aí na ponta, representando um setor muito importante para o Estado, que a gente precisa estimular e precisa apoiar. Né? Além das frutas, destaca-se também os outros setores, como água de coco, suco de frutas. Né? Isso tudo ajuda a gente ter uma maior pauta da exportação no agronegócio.
E em termos de frutas, o principal é o melão, são os melões, a melancia, e que tem aí um potencial também gigantesco para a gente crescer. Precisa, logicamente, de áreas de água, áreas com água e com condições para se produzir, principalmente naquela região da área livre de pragas, onde a gente pode exportar, né? As banana, manga, também mamão e outras frutas, a gente também tem trabalhado, mas o carro-chefe aí é o melão e melancia. Aqui algumas ações que nós fizemos com trigo. É interessante a experiência do trigo, não foi nem por produzir trigo, não. Nós somos os maiores processadores de trigo do Brasil, né? Temos aí os moinhos e tudo, mas não produzimos nada de trigo, né? Puramente por uma questão, o item que eu citei lá no começo, que é logística. A gente tem uma logística boa e a gente consegue trazer esse trigo de outros países, processar aqui e fazer comercialização. Então, a gente tem, mas a gente não produz nada. E foi provado que é possível produzir trigo no Ceará. Então, isso aí estimula a dizer que muitas culturas a gente tem que tentar e fazer esse trabalho. De repente, no futuro, quem sabe, a gente possa vir a produzir trigo em escala mais tradicional, mais comercial. O algodão, retomamos o algodão nos últimos anos, né? Fizemos uma retomada do algodão, estamos produzindo algodão, tem empresários importantes investindo, e porque também a gente tem um parque fabril muito importante, uma indústria têxtil muito forte, que precisa de algodão, ao invés de trazer do Matopiba, a gente pode produzir aqui mesmo e isso facilita os custos. Aqui um pouco sobre a secretaria, vou passar bem rápido. Nós temos, a secretaria tem 5 secretarias executivas e nós ocupamos essa do agronegócio, onde a gente tem 5 coordenadorias, né, de atração, de pesca, de pesquisa e projeto, de promoção do agronegócio e de recursos hídricos. O Erildo é nosso coordenador de recursos hídricos, né, e que tem a gente feito esse trabalho em diversos setores, como eu citei. E a gente tem um parceiro importante, né, uma agência vinculada a gente, que tem nos ajudado bastante, tanto na área vegetal como na área animal, que é a ADAGRE, né, que se modernizou e tem um papel fundamental para o nosso setor agropecuário, né. Nós pensamos em alguns projetos de 2020, esses são de 2021, 2022, e eu vou me deter apenas a 3 aí desses que vocês estão vendo, ações aí voltadas mais para a questão da área vegetal e da fruticultura. Os 3 são culturas alternativas, né, que aí envolve diversas culturas, o cultivo protegido e o programa Cientista-Chefe. O programa Cientista-Chefe que envolve tudo, né, desde das ações com a agricultura e com ações da pecuária também e a de recursos hídricos. Localização dos projetos, onde nós estamos. A gente queria sair um pouco dessa questão de polo da Baixo Jaguaribe, só o Baixo Jaguaribe produz, aí depois a gente viu que a Ibiapaba estava produzindo mais do que o polo do Baixo Jaguaribe, então tinha uma grande importância, e o Cariri estava ali meio esquecido, porque a gente não tinha ação ali, aí começamos a puxar também, e aí a gente viu que existem outras regiões que a gente pode produzir também. E aí vimos também, começamos a estimular outras regiões, e o sertão de Crateús apareceu ali como uma joia aí para que a gente desbravou e tentou fazer vamos dizer assim, o refinamento dessa joia para que a gente pudesse ter condições de se produzir ali. A Crateús, ela tem um apelo ecológico muito grande, a gente tem o Poti, tem os cânions do Rio Poti, tem o turismo ecológico, e aí a gente precisa fortalecer lá a agricultura. Mas como? Aí eu vou entrar lá com a agricultura convencional, aí a gente, não, vamos trabalhar o orgânico ali é muito importante, vamos estimular o orgânico, então é interessante esse projeto do Sertão de Crateús, porque a gente está com esse foco aí, né? Aí, diversos parceiros, né, que a gente tem, que nos ajudam a desenvolver os projetos, né, que a gente vai citar mais à frente. Fizemos um convênio FUNCAP ADES-SEDET, né, que está até sendo
ontem foi publicada a renovação dele, e que a gente está correndo aí para conveniar, para fazer mais um ano aí de pesquisa junto com as universidades, o UFC, Embrapa, com o IFCE também, e que diversos parceiros. E o Banco Mundial. O projeto do Banco Mundial, ele envolve, a gente precisa entender o que é que a gente necessita de água para irrigação. Para que a gente entenda o que é que a gente necessita de água para irrigação, a gente precisa partir do princípio de que a gente tem que ter a informação sobre as plantas que a gente produz. Se eu não conhecer a planta, eu não tenho a fisiologia da planta, eu não vou ter condições de mensurar isso. Eu vou apenas estimar. E aí a gente fez um trabalho com o pessoal da Califórnia e propusemos isso para o Banco Mundial financiou, e a gente está com estações, junto com a FUNSEMI e o IPES, sendo instaladas em diversas áreas, tentando fazer esse melhor casamento entre a agrometeorologia, recursos hídricos e o irrigante, né? E esse trabalho tem surtido grande efeito. A gente pode economizar muita água sabendo quanto de água essa área irrigada precisa, né? Deixa eu passar aqui. Então, nós instalamos, né? Estações. Então, vou passar aqui só para... Aqui algumas estações que nós instalamos, né? Que estamos instalando, em parceria com o pessoal da Universidade da Califórnia, e que vai, principalmente, monitorar 5 bacias, Alto, Médio, Baixo Jaguaribe, Banabuiú e o Salgado, que são as bacias onde a gente percorre aí a transposição de São Francisco. Trabalho pioneiro no Brasil, e que eu creio que a gente tem um potencial muito grande de expandir para todo o Estado. Que a gente também tenha essa informação de indicadores, que é um trabalho que a gente também delineou no passado, e que vem trabalhando juntamente com algumas instituições, os indicadores de cada produção agrícola que a gente faz, ou seja, quanto em quilos por hectare aquela atividade me gera, quanto em quilos por metro cúbico a gente tem, quanto é que ela me rende por metro cúbico de água que eu estou utilizando para produzi-la, quanto ela gera de emprego por hectare, emprego por metro cúbico. Tudo isso a gente faz esse acompanhamento, e aí a gente chega a indicadores, né? Ou seja, aqui quais são as culturas que me dão o melhor indicador, quilo por metro cúbico, e aí a gente destaca aí, rapaz, a palma forrageira ela me dá um melhor indicador, mas o camarão ele consome muita água e produz, em termos de quilo, muito pouco. Então, isso aí, o camarão deve ser cortado, deve ser... Não é bem assim. Vamos pensar agora em reais por metro cúbico. E aí o camarão ele sai ali do último lugar e ele vai para um lugar melhor, né? E o tomate se destaca, saiu de outra posição. Então, a gente tem aí indicadores que podem nos dar uma referência do que se produzir, para que a gente cumpra com aquele primeiro objetivo que eu citei lá no início, é aumentar o PIB do setor agropecuário. É aumentar o PIB do setor agropecuário, gerar mais emprego e gerar mais renda com esses indicadores. Então, esse é um trabalho que é feito lá na secretaria. A gente tem... Isso é dinâmico, isso é por bacia. Isso é por bacia, a gente trabalha por bacia, ou seja, na bacia do Baixo Jaguaribe, o coco vai dar um indicador. Na bacia do Baixo Acaraú, lá da região do Acaraú, o indicador é outro, totalmente diferente para o coco. Porque ali ele vai consumir menos água e ele vai ter maior produtividade. No Baixo Jaguaribe ele vai consumir mais água e menor produtividade. Então, aí o projeto 2 que a gente está fazendo é o Centro de Tecnologias em Cultivo Protegido, a usina em Barbalha, onde era uma usina, que esse slide primeiro é uma usina, a gente vai transformar num Centro de Tecnologia em Cultivo Protegido, onde a gente vai inserir essa tecnologia na região do Cariri. Mas a ideia inicialmente era só essa. Mas não é só isso. O cultivo protegido ele é muito bem resolvido, muito bem trabalhado na região da Ibiapaba, né? Ali onde a gente tem as flores, onde a gente tem tomate em cultivo protegido, a gente tem pimentão, e gerou riqueza.
Na região do Cariri, que tem um potencial também, nada disso é produzido, praticamente muito pouco, mas que a gente tem um potencial muito grande. Então, tínhamos esse equipamento, a usina que estava parada, vamos utilizar essa usina para fazer essa estrutura. Mas aí ele foi tomando corpo, o projeto, e hoje a ideia é que seja um centro de referência nacional em cultivo protegido. O professor Blisca está aqui, lá da Unicamp, ele é um dos parceiros nossos, um dos consultores, assim como a Universidade de Wageningen, na Holanda, também, buscando aí inserir essa tecnologia. Qual é a vantagem que eu tenho cultivo protegido? Eu ganho produtividade, melhor qualidade da produção, eu permito programar a produção nos períodos de melhores preços, eu promovo o uso eficiente da água, se é um dos grandes gargalos que a gente tem, a gente pode utilizar melhor água em ambiente protegido, reduz também o uso de defensivos agrícolas e distribui a riqueza em uma região produtora. Então, em pequenas áreas, eu posso produzir em ambiente protegido culturas de alto valor agregado, e isso me ajuda a disseminar a riqueza. E aí a gente tem diversos parceiros, né, como eu citei, a Universidade da Holanda, a Universidade de Wageningen, na Holanda, Unicamp, Embrapa, UFC, IFCE, todos eles já assinaram protocolo de intenções mostrando que estão participando do projeto. A FUNCAP, com o programa Cientista-Chefe, o SEBRAE, que está fazendo modelo de negócio, e o CENTEC, com o contrato de gestão, que está iniciando. Foi licitado essa semana passada, a gente já tem a empresa ganhadora, ela deve estar iniciando aí nas próximas semanas a construção dessa obra importante para o estado do Ceará e para o Nordeste brasileiro ter esse centro de referência. Aqui há algumas imagens lá da Holanda, né, e aqui é só uma ilustração que eu gosto de mostrar. Em um ambiente aberto, a gente consegue produzir 3 quilos de tomate, ou pimentão, de alguma hortaliça. Apenas se você fizer uma estufa com baixo nível tecnológico, você consegue ter 13 quilos para cada metro cúbico de água. Se você consegue alta tecnologia, ambiente controlado, né, você consegue fazer uma estufa moderna, você passa para 43 quilos por metro cúbico de água. Isso é o que a gente quer no estado do Ceará. A gente tem pouca água, a gente tem muito sol, a gente tem logística favorável, tem localização estratégica no Atlântico, possibilidade de produzir, vontade, agricultores e tudo, e a gente precisa produzir mais em menor espaço e com menor consumo de água. Aí é só mais ilustração de imagens aí dessas áreas, que a gente pode produzir flores, pode produzir frutíferas em geral, hidroponia, né? Isso abre um leque muito grande. Aqui já imagens, por exemplo, aqui é da região da Ibiapaba, produção de tomate, flores e folhosas em geral. Certo? Aqui é uma vista de como vai ser o centro, né? Que vai ter essas estufas, vai ter um pavilhão ali onde de exposições e de ações de eventos também, vai ter um centro de treinamento lá atrás, empresas também vão ter seu showroom ali para estimular os produtores a produzir, para vender suas tecnologias também, desenvolver pesquisa, então vai ter uma área só para pesquisa aí, com o programa Cientista-Chefe da Agricultura. É um espaço grande que a gente está aí com o total apoio do governo do estado para a construção. E não é só a agricultura, é a aquicultura também. Então, a produção de tilápia, como eu citei, em ambientes com recirculação de água, camarão e agora a garoupa, a gente pode fazer os testes ali nesse ambiente em estufa. Então, é um equipamento muito importante e que a gente fica feliz aí por ter sido licitado essa semana e a empresa está sendo contratada para a construção, né? O recurso já garantido. Aí o projeto de culturas alternativas, né? Vou correr aqui também. O objetivo, né, promover a introdução de novas espécies, incentivar a modernização e expansão das culturas tradicionais.
visando maior valor agregado à produção agrícola, permitindo aumento de renda, maior geração de emprego e menor consumo de água, né? Vou passar aqui rapidamente. Aí tem essas consultorias técnicas, a participação do programa Cientista-Chefe, né, envolvendo a agricultura irrigada, a agricultura de sequeiro. Aqui a foto do avocado Hass. A gente viu, por exemplo, a Ibiapaba está despontando na produção de abacate. O abacate, no supermercado, é R$ 7, R$ 8 o quilo do abacate. Se o avocado Hass é R$ 40, R$ 50 o quilo. Com praticamente a mesma tecnologia, um pouco de investimento inicial, mas a mesma tecnologia, a gente pode produzir o avocado Hass, que tem maior valor agregado. Então, aí a gente começou a fazer esse trabalho. O professor Oswaldo deve falar mais à frente também, apesar de falar sobre blueberry, mas ele deve falar um pouco sobre avocado. Aí nós trabalhamos diversas culturas, a pitaia também, que já está produzindo bem no Baixo Jaguaribe, em várias regiões. Ontem conheci uma produtora de pitaia lá do Iaquiraz, está aqui ela, tá aqui. Tem 1 hectare de pitaia, e está muito satisfeito, conversou bastante comigo ali. A gente está querendo, eu tenho pouco espaço, tenho pouca área, vamos produzir culturas que deem alto valor agregado. Então, na Ibiapaba, a gente escolheu algumas culturas, no Baixo Acaraú também, no Cariri, no Jaguaribe, Sertão de Crateús. Notem que o Sertão de Crateús eu falo ali do polo de orgânicos, né? E a acerola. A acerola é um setor muito forte, que a gente uma demanda muito grande, que a gente precisa estimular essa acerola orgânica para a produção de vitamina C, né? Colhida verde ali, mas também, como eu estava falando com o Tom ontem, a gente também tem muitas necessidades de polpa, né? De polpa de acerola. Então, quando você vai colher, você colhe ali a verde e a madura, ela tem um mercado também fabuloso agora, o pessoal está procurando. Então, é uma cultura que vocês devem observar e pensar, e a gente está fazendo um trabalho importante com a Itaueira, né? Aqui o Tom Prado está aqui, que é o CEO da empresa, e também com diversas instituições, contratando consultores para estimular o pessoal a produzir. Em algumas regiões, Sertão de Crateús, Morada Nova, Maranguape, Aracati, inicialmente, né, que a gente está fazendo esse trabalho aí para estimular o pessoal a produzir acerola orgânica, e a gente faz o trabalho de certificação, assim, com consultor e tudo. E aí outros programas, né? Grãos, caju, algodão, trigo, café, que aí a gente tem trabalhado lá na Secretaria. Aqui é onde a gente está estimulando o pessoal a produzir, as regiões, né? Aquele mesmo mapa, mas agora com as culturas, né? Vale ressaltar também a questão do cacau, o cacau consorciado com as outras culturas aí, principalmente banana e coco. Vou passar aqui, meu tempo aqui está... Aí fizemos diversas ações, né, lá no Baixo Acaraú e tudo, eventos, tentando estimular a questão das produções. Eu vou só passar aqui, mas... Uma das culturas também que até o Erildo citou, estimulou bastante, é o alho, né? O alho aí que tem um mercado fabuloso, e a gente também... Aqui, esse blueberry aqui, ó, esse mirtilho aqui, já é produzido no Ceará, é a nossa primeira produção, aqui o cacau. Ali a Trebesse com seus tomates, né, que está revolucionando a Serra da Ibiapaba também com suas tecnologias. Então, tudo isso são culturas de alto valor agregado que a gente precisa estimular no Estado para gerar emprego e renda e gerar riqueza no Ceará, né? Aqui o cacau, ações que a gente fez com o cacau lá no Baixo Acaraú. O Baixo Acaraú hoje deve ter uns 2.500 hectares de coco. Coco com alta produtividade, produzindo bem. Indústria se estabelecendo ali de água de coco, de envase de água de coco. Mas que os próprios produtores disseram, vamos agregar valor a isso, vamos colocar o cacau dentro das culturas, né? da área com coco. E aí cria uma repercussão muito boa, que tem aí uma perspectiva de ser, no futuro, o cacau ser a principal cultura. Né? O cacau ser a principal cultura. O cacau realmente tem um valor agregado muito bom e tem aí uma perspectiva de crescimento no Estado.
aí ações que nós fizemos, dias de campo, eventos e tudo. Então, vou passar aqui só para... Aí é cacau, por exemplo, esse já é cacau do Ceará, produzido no Ceará, o chocolate do Ceará, né? O ovo de Páscoa do Ceará, que aí a gente já é uma realidade. E a gente está até... Próxima semana tem a reunião com o Banco Nordeste, uma visita deles lá, que para a questão para financiamento da cultura do cacau, que até então não é financiada no Ceará, né? Então a gente está fazendo esse trabalho também. Passar aqui só. Aqui também espécies florestais, né? Que também não está dentro da fruticultura, mas está com cultura alternativa. A gente estimulou bastante a produção de espécies florestais. A Embrapa fez esse trabalho e lá no Baixo Jaguaribe eles estão produzindo eucalipto aí, tem áreas grandes e mais investidores procuram para investir nessa cultura. Não só na questão de ESG, mas também da produção de celulose, produção de energia, e também com a integração lavoura, pecuária e floresta, né, no ILPF, onde eu posso colocar animais, colmeias e fazer todo esse trabalho aí integrado, né? Isso é no Baixo Acaraú. Aqui algumas ações em Quixeré, então eu vou passar aqui só para... Cultura do caju, que a gente vê que tem ainda, ela continua, ela tem um potencial grande para algumas ações específicas, valor agregado dentro na indústria, material genético de melhor qualidade, que a Embrapa faz, e tudo mais produtivo, mas que a gente tem muitos gargalos ainda no setor, nessa cadeia da cajucultura, e que o setor está sempre reunido, discutindo novas possibilidades para a produção e novos projetos, né? Aqui do algodão, a gente fez esse trabalho. O algodão hoje está sendo também bem produzido lá na região do Apodi, né? Eu vou passar aqui rapidamente. E aí, aqui alguns projetos que a gente fez, que vai fazer esse ano, né? Estimular mais as que a gente chamou novas fronteiras agrícolas no estado do Ceará, Sertão de Crateús e o Cariri Araripe. Cariri Araripe, quando eu falo, é a Chapada do Araripe também, estimular as ações ali de produção, seja que a gente chama de novas fronteiras agrícolas. Apoio técnico aos perímetros irrigados, né? A gente teve perímetros irrigados aqui que precisam ser modernizados e está faltando apoio dos órgãos federais, mas a gente também, o Estado precisa fazer esse papel e atuar mais fortemente nesses perímetros, né? Vou passar. O de eficiência do uso da água e uma ação focada em irrigação mais específica, aí envolve aí também o cientista-chefe, e já estamos aí com ação forte lá no DIJA, né? Passar. E também a promoção e atração aí, do agro cearense em ações em feiras e eventos, né? Vou passar aqui. Aqui eu vou citar só para finalizar a missão que nós fizemos no Peru. O professor Oswaldo está aqui, ele participou conosco dessa missão. Potencial de produção de blueberry no Ceará. A gente viu que a gente produziu o blueberry aqui, fez a colheita, disse, vai ter um evento lá no Peru, seminário importante, seminário internacional. E contactei o professor Oswaldo, a gente foi com o Erildo e fizemos uma ação importante. Por quê? Porque o Ceará, a região da Ibiapaba, a gente tinha um clima favorável para a produção do blueberry, do mirtilho, em algumas regiões. E aí foi produzido, o professor Oswaldo fez todo o acompanhamento e o produtor teve um sucesso. Então é a realidade, é possível produzir assim como foi o trigo. Só que o mirtilho, ele tem um mercado muito melhor, assim, mais fácil de ser trabalhado, né? E a gente começou a estimular. Vamos conhecer essa cultura. Também na região do Cariri, a gente viu que tinha potencial, né? E o que é o Peru e a produção de mirtilho, né? A gente fez alguns apanhados aí de informações. Os principais destinos são os Estados Unidos, né? Que tem esse mercado, esse consumo aí de mirtilho.
a gente viu que o Peru ele passou de 3.900 hectares em 2016 para 16 mil hectares em 2021. Isso representou mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em exportação, com apenas 16 mil hectares. 16 mil hectares a gente tem aqui em 2 perímetros. Então, ele representou isso aí. Então, é uma cultura que tem seu valor agregado e tem sua importância. Notem que eu falei que a gente tinha 75 mil hectares irrigados. Estou falando aí só de 16. Com 75 mil hectares irrigados, a gente gera aproximadamente 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais, vamos estar 5 bilhões de reais. O mirtilho gerou 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Se você botar o dólar aí a 5 reais, a gente vai ter aí em apenas uma pequena área o mesmo que a gente representou, muito mais do que a gente representou em 75 mil hectares. Ou seja, em um quinto, né, dessa área. Então, a gente tem um potencial muito grande de produzir outras culturas. Gerou 120 mil empregos, né, diretos, do quais 52% ocupados por mulheres, 52% ocupados por mulheres. Né. O comércio e a produção estão se expandindo globalmente, né, dessa cultura. A gente teve um avanço na genética fabuloso nos últimos anos. Então, o que era? Não, mirtilho só produz em áreas frias, muito frias, e tudo. O professor Voss vai falar sobre isso, eu não vou me deter. Mas a gente viu que isso está caindo, gente produzindo em diversas regiões, né, e a gente tem um potencial muito grande. Vou passar aqui só mais as imagens. Aqui do evento, né, das ações, um evento grande, onde tinha muito produtor e técnicos e empresas, né, e também muita nova tecnologia e muitas variedades aí que podem ser produzidas e trazidas aqui para o estado do Ceará. Essa é uma das maiores empresas do mundo, da produção de frutas e de berries em geral, dos berries, mas principalmente do blueberry, né? E aqui é na região onde se produz o blueberry, lá no Peru. Observe isso aqui, quem vai para a praia e tudo, observa as dunas. Isso aí é duna mesmo. Isso é duna mesmo. Né? Aqui está aqui a região produção de blueberry, né? Em duna. Isso é uma fazenda de 1.800 hectares, onde se produz o blueberry. O professor Oswaldo deve ter mais imagem do que eu nesse sentido, mas é uma cultura que tem aí sua necessidade de tecnologia, mas que pode ser bem produzida em áreas que, principalmente em solos arenosos, né? Ela precisa de muita drenagem e tem um potencial. Pronto, isso aqui a gente está ali é a fazenda e aqui é a região só de dunas, são áreas lá no Peru, em Trujillo, no Peru. Certo? Aqui é o blueberry, né? O blueberry produzido já em caixinha, e aqui é o calibre dele, né? Geralmente eles hoje estão produzindo mais calibres maiores. Vou deixar o professor Oswaldo se deter a isso. E é uma cultura que a gente acredita que dê certo no estado, então por isso que a gente incentiva. Obrigado, pessoal.